isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se não tivessem vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz, e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está escrito, ou o que está registrado nas escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do meu Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Senhor, essa é a tua palavra. E nós somos gratos pela tua palavra. Somos gratos porque, abrindo as Escrituras, elas por si já ministram ao nosso coração. Porque é o teu Espírito que nos convence sobre a tua palavra. E nessa noite, Senhor, ao expormos, Pai, a tua palavra, que o nosso coração esteja aberto para tudo aquilo que o Senhor quer fazer e há de realizar em nossa vida. Que essa palavra encontre corações receptíveis, encontre corações que desejam mais de ti. E assim, conforme fala, Senhor, as Escrituras, que essa palavra multiplique 30, 60 e 100 por um em nosso coração. Igreja, foi muito gostoso para mim trabalhar em cima do capítulo 15 do Evangelho conforme João. Eu confesso para vocês que esse é o texto que eu mais estudei na minha vida até o momento. São mais de um mês que eu fico praticamente todos os dias entendendo, lendo, compreendendo, estudando sobre aquilo que o nosso Senhor Jesus falou na analogia da videira. Mas para a conclusão desse tempo, Jesus ele fala sobre um assunto pertinente àqueles que estão ligados na videira como ramos. Então, para nós relembrarmos, no primeiro capítulo nós vimos que Jesus ele é a videira, o Pai é o lavrador e nós somos os ramos, a igreja é o ramo. E para que ela tenha vida, ela não pode viver uma vida fora da videira, porque se assim viver, ela vai perecer ao ponto de morrer. Nós entendemos que o Senhor nos ama, nos amou primeiro. É isso que as Escrituras falam sobre esse amor de Deus sobre a nossa vida. Compreendemos também que todo ramo que está ligado na videira, ele precisa produzir frutos. Entretanto, esses frutos não provêm de nós mesmos, mas é o próprio Espírito que gera em nossa vida. Então, por nós estarmos conectados nessa videira que é Cristo, nós produzimos frutos. Nós somos amáveis, nós somos temperantes, nós somos compreensíveis, nós somos longânimos, nós temos domínio próprio. Então, é o próprio Deus que gera isso em nós, coisas que muitas vezes da nossa carne é impossível nós praticarmos. E na semana passada nós olhamos para as Escrituras e Jesus ensina os apóstolos e também nos ensina até os dias de hoje que nós somos amigos de Deus, que nós somos chegados de Deus, que nós podemos ter um relacionamento não de escravos, porque o escravo ele não sabe das coisas ocultas que estão no coração de Deus, não sabe os segredos que estão no coração de Deus, mas aqueles que são seus amigos têm direito de ouvir aquilo que o Pai pensa ao seu respeito, que esses são os segredos de Deus. E é assim que Jesus, ele terminou a analogia da videira. Mas esse ponto do capítulo 15, do versículo 18 em diante, ele é um pouco confrontador. Se você abrir a Escritura, e geralmente de uma forma didática, a Bíblia foi dividida, é claro que ela não foi escrita assim, mas em alguns capítulos nós encontramos subcapítulos. O capítulo 15 é o capítulo da analogia da videira, mas o subcapítulo que os editores da Bíblia colocaram é o seguinte:
odiados pelo mundo. E é sobre isso que Jesus de fato fala. Que aqueles que seguem Jesus, que aqueles que são ramos que estão ligados na videira, serão odiados por aqueles que não conhecem Jesus. Mas a tônica da videira, ela é tão interessante. Na verdade, todo esse contexto do capítulo 13 do Evangelho conforme João, que eles estão no mesmo lugar, nós olhamos capítulos por capítulos, 13, 14, 15, 16 e 17, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E Jesus, ele fala, do 13 até o 17, o principal de tudo é que o Pai está ligado com Cristo, o Filho está ligado com o Pai, e por conseguinte, nós estamos ligados em Jesus e o Pai. E a tônica principal, o elo dessa ligação é o amor. O amor que Deus tem para conosco e o amor que nós precisamos ter para com Jesus. Por isso que o apóstolo, do capítulo 15, no versículo 9, escreve: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Então permaneçam no meu amor. Então Jesus, antes de chegar nesse assunto confrontante, ele ensina sobre o amor. Ele fala o que precisa reger todas as coisas. É esse amor que provém do Pai para cada um de vocês. É o amor dele para conosco e o amor dos discípulos para com o mundo. O amor da igreja para com o próximo. Mas não somente o próximo que está ao nosso alcance, aquele que está mais perto de nós, mas todos aqueles que nós convivemos e até mesmo aquele que nós nem conhecemos. E até mesmo aqueles que nós nem nos relacionamos. Mas o amor ensinado por Jesus, como nós temos falado até os dias de hoje, nessas 5 ministrações, o amor ensinado por Jesus é um amor sacrificial. Eu amo você, mesmo sabendo dos seus problemas. Eu amo você, mesmo sabendo que eu não concordo com muitas coisas. Esse é o amor sacrificial, um amor de negação. E é isso que o Senhor nos ensina para nós amarmos o próximo. Esse é o fruto que a igreja precisa produzir para o mundo. Esse é o fruto que nós precisamos, como ramos, produzir para o próximo. Entretanto, após esse ensino amoroso de Jesus para com os seus, o Senhor, ele começa um alerta para os discípulos daquilo que eles iriam enfrentar por amar Jesus. Que eles iriam enfrentar por dedicar a sua vida ao Senhor. Iriam enfrentar por aqueles que não conhecem o amor verdadeiro. Que não conhecem o ágape, que não conhecem esse amor, que não quer nada em troca. Obviamente, Cristo não está ensinando os discípulos a se opor àqueles que não os entendem como inimigos. Porque, claro, isso seria contra a fé. Isso seria um equívoco diante do ensino de Jesus. Mas antes do Senhor falar sobre essa oposição, que muitas vezes nós enfrentamos por amar Jesus, Ele fala sobre o amor. Então, assim como eu amei o mundo, mesmo ele não me reconhecendo, mesmo ele não me querendo, vocês também precisam amar o mundo, mesmo sendo julgados por ele. Assim como eu fui colocado numa cruz, nós muitas vezes também seremos confrontados por amar aquele que foi colocado numa cruz. Mesmo assim, nós precisamos continuar amando aqueles que nos agridem. Então o Senhor, ele começa a ampliar a régua após a analogia da videira. Não é uma oposição, mas é o amor de Cristo que é preciso passar para aqueles que não entendem esse amor e que muitas vezes criticam. Portanto, essas palavras finais de Jesus, nesse contexto de divisão desse capítulo 15,
servem para os discípulos amarem a Jesus e entregarem a sua vida a Ele, permanecerem conectados, porque viriam dias difíceis de perseguição. Jesus está dizendo para os apóstolos e nos diz que quando nós formos perseguidos, acusados, Ele está conosco, Ele vive conosco. Porque a nossa fé, ela é muito confrontante para muitos que não entendem. Então Jesus traz um consolo para os apóstolos naquele contexto. Então vamos estudar versículo a versículo aquilo que Jesus está falando para os apóstolos, quantos estão me entendendo? Então a primeira coisa que Jesus fala para eles é um bom, sabe aquele conselho que o cara pensa que é bom, mas na verdade, quando você cai na realidade, fala assim, lascou, mano. Difícil demais, Jesus. Então esse primeiro conselho, depois desse discurso amoroso de Jesus, é: vocês vão ser odiados. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser acusados. Vocês vão ser discriminados. O versículo 18 e 19 diz o seguinte: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Jesus, ele com palavras de incentivo, sabendo o que estaria por vir, alerta os discípulos sobre tal perseguição. Gente, e se nós olharmos no primeiro século, depois de Cristo, a perseguição para com a igreja foi ferrenha. Todos os apóstolos, exceto o apóstolo João, foram mortos. Os cristãos, logo no primeiro século, eles eram jogados nas arenas para lutar contra os gladiadores ou para lutar contra animais ferozes. O apóstolo Paulo foi decapitado, conforme fala a história. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Discípulos de Jesus foram apedrejados até a morte. Então era sobre tal perseguição que Jesus estava falando, que aconteceria. Então ele incentiva: eu não estou deixando vocês sozinhos. É claro que no contexto brasileiro nós não enfrentamos isso, mas depois eu vou trazer dados para vocês de países da janela 10x40, dos lugares mais perseguidos, o que acontece com aqueles que amam Jesus e não largam Ele por nada. Então Jesus fala há mais de 2000 anos atrás para que eles continuassem firmes, mas também fala nos dias de hoje, cada um com a sua proporção de perseguição, dizendo: continue firme. A palavra mundo usada nesse evangelho é cosmos. E cosmos nós sabemos que é num conceito físico. Mas quando nós fazemos a interpretação do texto, nós entendemos que o apóstolo João, quando escreve, e as palavras de Jesus, não falava sobre um mundo físico. Mas ele falava sobre um sistema que rege esse mundo que nós não enxergamos. Não existe uma guerra contra as pessoas, mas o mal que influencia elas a praticarem a maldade. O próprio apóstolo Paulo nos diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas por aquilo que influencia as pessoas para a maldade. Um coração sem salvação, ele é extremamente mau. A maldade entrou no coração do homem. E quando nós não temos Cristo, nós não temos condições de dominar a maldade que existe dentro de nós. A melhor forma de nós descrevermos isso é quando nós voltamos no livro de Gênesis, no capítulo 4, quando nós encontramos a história de Caim e Abel.
quando o sistema da maldade entrou no coração de Abel. Capítulo 4, versículos 6 e 8 de Gênesis diz o seguinte: o Senhor falando para Caim, então o Senhor lhe disse: por que você anda tão irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não o fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta. Sabe o que o Senhor está dizendo para Caim? Cara, você tem condições de dominar. Mas o Senhor sabia o coração mau de Abel. Nós muitas vezes temos ações fora da direção do Senhor e nós cometemos ou fazemos só bobagem. Olha como o mundo é mau. O que leva um pai a matar um filho? O que leva um homem a matar uma esposa? Ou a mulher a matar o seu esposo? O que leva as pessoas a se matarem? A falta de domínio próprio, de conseguirem segurar a maldade do seu coração. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Veja que quando esse sistema do mundo, quando essas leis do mundo estão dentro de nós, isso nos influencia para o mal. Caim não conseguiu dominar a maldade do seu coração, a ira do seu coração, a inveja do seu coração, e matou o seu irmão. Se eu fosse fazer uma comparação com esse texto, nós vamos ver que Abel seria a igreja, porque Caim matou Abel por causa daquilo que ele ofereceu ao Senhor. Caim ofereceu aquilo que ele tinha de melhor. Ofereceu o que de melhor ele tinha. E Caim ofereceu aquilo que era secundário para o Senhor. Abel, ele pode ser comparado à igreja porque nós procuramos entregar o nosso tudo a Deus. Quem nós somos? Eu falo de devoção, o nosso ser, o nosso querer, os nossos melhores desejos, como eu orava com vocês antes, submeter a nossa vontade à vontade de Deus, sabendo que ela é melhor, sabendo que ela é agradável, sabendo que ela é perfeita. E porque muitas vezes nós fazemos isso, nós somos escrachados no mundo que nós vivemos. Quem aqui, alguma vez, dentro do seu contexto familiar, dentro do seu contexto de trabalho, já foi criticado por ser um cristão e por causa das suas atitudes? Diga amém, amém. É que a maldade do coração do homem, virou crente, virou Bíblia, tá, e daí? Não pode falar assim, né? É amor, né? Meu amado. Eles estão dominados por um desejo que não conhece o nosso Senhor. Jesus diz aos discípulos que a maldade que rege o mundo influencia as pessoas. E por essa influência, muitas vezes a igreja vai ser perseguida. Volta para mim no texto inicial. Jesus, ele fala que o mundo não ama vocês. E a palavra ama é aquela que eu ensinei vocês na semana passada. A palavra usada por Jesus aqui é filéu. O mundo não tem empatia por aqueles que seguem Jesus. O mundo não tem amizade, o mundo não tem o entendimento, não quer ser o seu amigo. O mundo não quer andar com você por aquilo que você segue e por aquilo que você vive. Só que, igreja, nós precisamos ter um pensamento e uma atitude não julgadora. Sabe por quê? Porque um dia muitos de nós já fomos adúlteros.
Porque um dia muitos de nós já fomos impuros. Porque um dia muitos de nós também fomos grandes pecadores e na verdade até somos. Por isso que Jesus diz, por mais que eles julguem vocês, continuem amando aqueles que estão no mundo. O sistema do mundo odeia os ramos. O sistema do mundo odeia aquilo que nós praticamos, aquilo que nós procuramos ser certos conforme a vontade de Deus. É sobre isso que Jesus fala, sobre o ódio do mundo contra cada um de nós. Do versículo 20 até o 25, Jesus ele diz, lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também ao meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo. Jesus ele se coloca como modelo para os discípulos, falando da perseguição que eles viram com seus próprios olhos, que Jesus teve. Os fariseus os perseguiram, os romanos os perseguiram até levarem ele à morte. Mas Jesus diz que em Cristo eles também poderiam suportar qualquer tipo de perseguição. A perseguição que Cristo sofreu culminaria na sua entrega por aqueles que não aceitaram Jesus. Veja que Jesus morreu de uma forma universal para todos. Entretanto, o convite ele precisa ser aceito. Jesus morreu por toda a humanidade, mas a humanidade precisa aceitar esse convite ou essa entrega que Jesus fez. Isto é um amor sacrificial. Jesus morreu por aqueles que não queriam ele. E Jesus ensina os apóstolos a fazer também, amar aqueles que muitas vezes não vão querer Jesus. Mas o papel da igreja não é ir contra, não é guerrear contra, mas é viver o amor sacrificial com todos, mesmo que eles não entendam e mesmo que eles persigam a cada um de nós. Eu sei que quando nós aceitamos Jesus, certamente muitos tiveram alguns níveis de perseguição e até mesmo piadinhas. Agora vai para a igreja. Não odeie, continue amando, continue orando, continue fazendo. Mesmo que você seja hostilizado, ame como Jesus amou, de uma forma sacrificial. O versículo 22 e 24, Jesus fala sobre esse pecado da rejeição. O versículo 22 ao 24, Jesus está dizendo sobre esse pecado imperdoável. Em Mateus, ele fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. E aqui é totalmente nítido, o pecado contra o Espírito Santo é quando nós rejeitamos o evangelho da salvação. É quando nós não permitimos que o Espírito convença que nós somos pecadores. É quando nós não permitimos que o Espírito Santo gere em nós a transformação para entregar a nossa vida para Jesus. Então Jesus está dizendo, olha, eu mostrei para eles, todos viram, nós pregamos, eu mostrei através de mim, eu fiz sinais, mas mesmo assim eles rejeitaram. Então Jesus usa palavras do rei Davi, do Salmo 69, 4. Quando Davi diz que ele se sente perseguido mesmo não tendo feito nada. Muitas vezes a igreja é perseguida por não fazer absolutamente nada, simplesmente por amar Jesus. A igreja muitas vezes é perseguida porque se posiciona em favor da família. Porque se posiciona em favor dos princípios judaicos cristãos. E nós somos perseguidos.
Mas o nosso papel não é brigarmos, não é nos opormos, não é irmos para a internet, mas é continuar amando aqueles que estão hostilizando, aqueles que estão ligados na videira. Os ramos, eles podem ser perseguidos. Nós podemos até ser perseguidos. Mas mesmo assim, precisamos, devemos amar com amor sacrificial. Eu quero trazer para vocês aqui alguns dados de um portal que se chama Portas Abertas. A primeira lâmina que eu trago para vocês são dados de 2022. Em 2022, 5.898 cristãos foram mortos no mundo por causa do Evangelho. Por causa do seu amor por Jesus. Por causa da sua entrega. E o que nós precisamos fazer, pastor, é combater, é irmos para o embate de forma alguma. É continuarmos amando com o amor sacrificial. Certamente esses são missionários que estão lá nessa janela 10x40, países que são muçulmanos, são países que são extremamente radicais contra a fé em Jesus. Existe um outro dado, também do portal Portas Abertas, que 3.828 cristãos foram sequestrados por causa da sua fé em Jesus Cristo. Sabe, igreja, às vezes nós recebemos um discurso de ódio. Nós amamos todos. Há poucas semanas atrás chegou uma pessoa e disse assim: pastor, eu sou gay, eu posso vir na igreja? Eu falei: pode vir. Lógico, nós amamos você. Mas eu vou pregar o evangelho. Se o evangelho diz que é pecado, o homossexualismo, eu vou pregar. Mas assim, nós precisamos compreender. Mas a Bíblia também fala, nós só olhamos para pecados assim. Mas assim como nós condenamos o adultério, assim como a Bíblia condena o homicídio, vários outros pecados, mas mesmo assim nós continuamos amando as pessoas. Quantos estão me entendendo? É isso, é assim que nós precisamos. E nós olhamos dados assim, e nós olhamos para um contexto e diz que a igreja perseguem. Na verdade, muitas vezes nós somos perseguidos por amor de Jesus. 4.765 cristãos foram detidos por causa da sua fé. E estão sem julgamentos por causa disso. Estão presos. E não sabem quando serão julgados. Em 2022, 5.110 igrejas foram atacadas. Igrejas cristãs. Em 2022, 3.147 cristãos foram violentados sexualmente por causa da sua fé. Em 2022, 24.678 cristãos foram abusados fisicamente e mentalmente por causa da sua fé em Jesus. E agora, pastor, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar amando o mundo com amor sacrificial. Certamente esses são dados missionários. Todos que são soltos continuam pregando o evangelho. Todos que foram possivelmente abusados sexualmente continuam pregando o evangelho. Porque Jesus nos ensinou que nós seríamos perseguidos. Mas mesmo assim, precisamos continuar amando com amor sacrificial. Podemos ser julgados, podemos ser discriminados, mas mesmo assim, precisamos continuar amando com amor sacrificial. E Jesus termina essa palavra com o versículo 26 e 27, falando sobre o Consolador. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede,
Esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Por que Jesus anuncia o Consolador para nós, igreja? Porque nós vamos ter dias difíceis, aonde a nossa fé será criticada, aonde nós receberemos calúnias, porque nós amamos Jesus, mas mesmo assim, o Senhor disse: eu deixo o Consolador para cuidar de vocês nesses dias, quando a sua fé for questionada. Portanto, Jesus, sabendo dos dias vindouros, e que esses dias seriam maus, Ele promete o Consolador para a igreja. Meu irmão, que essas críticas em relação à nossa fé ou à sua fé, as críticas por causa de posicionamento, porque um jovem cristão não faz sexo antes do casamento, porque nós procuramos buscar a pureza, que isso não afete você. Porque assim como perseguiram Jesus, nós também seríamos perseguidos. E o nosso papel é continuar amando. A igreja foi chamada para amar aqueles que os odeiam. Pregar o evangelho mesmo sendo hostilizado. Amar mesmo sendo apedrejado. Sabe por quê? Nós nunca podemos esquecer que um dia, quem sabe nós já fomos apedrejadores. Quem sabe um dia nós também já fomos pessoas que hostilizaram a fé cristã. O ministério já pode subir e eu quero encerrar com um relato de Lucas em Atos dos Apóstolos, do capítulo 7, do versículo 54 até o 60. Quando Lucas narra a morte de Estevão. E uma das testemunhas da morte de Estevão foi o apóstolo Paulo. E naquele contexto, Paulo, ele permitiu o apedrejamento. Mas Paulo, ele se converteu ao cristianismo e foi o maior apóstolo dos gentios. Nunca nós podemos esquecer que um dia nós já odiamos, quem sabe, os cristãos. Que um dia nós já criticamos. Por isso, quando formos criticados, hostilizados, retribua com amor, retribua com graça, retribua com amor sacrificial. É sobre isso que Jesus está falando. A narrativa de Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 54 até o 60, fala o seguinte: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o apóstolo Paulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto e disse: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Você foi chamado para amar. Você foi chamado, mesmo que hostilizado, para amar aqueles que não têm o entendimento sobre Jesus. Por isso, igreja, não abandone a sua fé por causa das críticas. Não abandone a sua fé, porque quem sabe as pessoas não entendem os princípios que você está vivendo. Não tenha raiva.
Porque um dia você pode ser alguém usado pelo Senhor para gerar vida na vida daqueles que tem criticado você. O ramo, ele foi chamado por Jesus para amar, mesmo em dias de julgamento. Vamos colocar em pé. Quero que você feche os teus olhos. Quem sabe você tem enfrentado algum nível de crítica, algum nível de perseguição. Quem sabe até tem mexido com você, levando você a questionar se quer continuar a seguir Jesus dessa forma certa. Quem sabe as pessoas não entendem porque você está vindo todo domingo no culto, porque você vai na célula, porque você tem tempo de oração, porque você não pratica algumas coisas que o mundo pratica, porque você não se detém à roda dos escarnecedores, porque você não partilha daquilo que eles estão fazendo. Sabe o que Jesus disse para cada um de nós? Eu também fui perseguido. Eu não estou mais entre vocês, mas eu deixei o Consolador. Eu deixei o Ajudador. Sabe, quando nós somos criticados, isso é sinal que nós estamos no caminho certo. Quando as nossas atitudes geram na vida daqueles que estão influenciados por esse sistema até raiva, isso quer dizer que você está no caminho da cruz. Isso quer dizer que você tem agradado Jesus, que Jesus tem estado com você. Nós não estamos nesse contexto ainda, quem sabe, daqueles países perseguidos, mas se nós um dia formos perseguidos, nós não vamos abandonar esse Jesus. Levanta suas mãos aos céus, fale das suas aflições que você tem passado, fale das suas perseguições, fala das suas guerras interiores, fala dos seus medos, fala das tribulações, fala aquelas pessoas que têm entristecido o seu coração, aqueles que eram tão chegados de você, o amigo que você ama, porque você veio para Jesus, quem sabe ele te abandonou, aquele que disse que sempre estaria com você, não está mais por causa da sua fé. Coloque para Deus, lance para Deus. Mas diga: Jesus, eu não vou te abandonar. Diga: Jesus, eu não vou te abandonar, eu não vou te soltar. Quem sabe o mundo não se agrada de mim, quem sabe o mundo não tem o amor por mim, não tem a simpatia, não tem a empatia, mas mesmo assim, Jesus, eu estou contigo. Eu sou um ramo, e sou um ramo frutífero. Eu oro por eles, assim como Estevão orou, dizendo: Pai, perdoa-lhes por esse pecado, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes, Senhor, em nome de Jesus. Eu amo como Cristo amou toda a humanidade. Senhor, a minha oração pela Tua igreja nessa hora é que o Senhor cuide desses corações. Quem sabe muitas esposas são perseguidas pelos maridos pela sua fé, ou esposos são perseguidos, filhos são perseguidos por causa da sua fé, amigos são perseguidos por causa da sua fé. As pessoas do mundo criticam mais, Senhor, que eles permaneçam fiéis a Ti, não troquem os seus princípios por nada, não se troquem, Senhor, por aquilo que o mundo está oferecendo. Firmados na rocha que é Cristo. Que esse Consolador, esse conselheiro, esse auxiliador, esse advogado que Jesus disse esteja conosco, esteja com você.
Quem sabe isso tentou diminuir a sua fé. Nessa noite, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, aumenta a fé em cada coração, para continuar seguindo, para continuar prosseguindo, Pai. A fidelidade que Ruth teve, assim também tenhamos contigo, Senhor. Diga ao Senhor nessa noite que você não o deixará por nada. Diga ao Senhor nessa noite que você é o ramo que vai permanecer. Por mais perseguindo que você esteja, você não vai abandonar. Senhor, nós oramos por esses missionários que estão em países, Pai, tão difíceis, que estão mortos. Sabe, Senhor amado, esse número de 5.000 e pouco, dividido por 365, dá quase 16 cristãos mortos por dia, porque amam Jesus, porque amam o Senhor. Oramos por eles, sustenta a fé deles, porque esse é o chamado deles. Cuida deles, Pai. Nós não somos perseguidos dessa maneira, e às vezes nós nos dobramos, sucumbimos diante de pequenas perseguições. Nada vai parar a nossa fé em Ti, Jesus. Nada vai parar a nossa fé em Ti. Quem sabe você até pensou em desistir. Eu quero que você seja sincero comigo, com Deus. Todos fechem seus olhos. Se um dia você já pensou em desistir, coloque a mão no seu coração que eu quero orar por você. Isso acontece. Jesus, fortalece a fé dos teus filhos. Fortalece a fé dos ramos. Fortalece diante das perseguições. Fortalece diante dos desafios. Fortalece diante do ódio. Acrescenta o amor, não ira, não raiva por aqueles que perseguem. Oramos pelos nossos perseguidores. Oramos pelos nossos apedrejadores. Oramos e amamos o Senhor, porque Jesus nos ensinou assim. Nada vai parar a fé daqueles que estão em Cristo Jesus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a nudez, nem qualquer outra criatura, nem o perigo, nem a espada, nem a morte, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa fé que o apóstolo Paulo fala aos romanos, que esteja no seu coração. E nós vamos terminar essa noite com uma canção profética. Mas você vai sair nessa noite aqui vibrando na sua alma, no seu espírito, dizendo que nada vai parar você. Olha para o seu irmão e bata na mão dele, na mão, não vai bater na cara. Fala assim, nada vai parar você. Bata na mão de quem está atrás, na mão, cuida. Fala assim, nada vai parar você. Diga para ele, ame. Diga para ele, ame aqueles que têm te ofendido. Ame com todo o coração. Amém, igreja? Quantos estão em Cristo Jesus? Vamos adorar ao Senhor, batendo palmas.